convidado de hoje no Confira o Lance é um convidado que a gente já veio aqui em outra ocasião, acho. Já chegou aqui no Show de Esporte, já deu uma entrevista com a gente e agora, novamente, aqui no nosso Confira o Lance. Hoje ele trouxe aqui a mesa repleta de coisas, tem medalha, tem cartão, tem ainda uma arma. Novamente a arma aqui, a nossa presença. Ele que é atleta e instrutor do tiro olímpico. E veio aqui para conversar com a gente, Ricardo Forte, seja muito bem-vindo, prazer ter contigo aqui. Prazer todo meu, novamente, Washington, tá junto. Cara, prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Fico muito feliz de vocês estarem abrindo esse espaço para a gente estar divulgando uma modalidade esportiva ainda pouco divulgada no nosso país, ainda pouco praticada no nosso país. Precisamos de mais praticantes. Quem tiver interesse em vir praticar, vamos embora, vamos praticar. A gente está com o nosso centro de treinamento aí também para poder dar suporte para vocês, tá? Na parte de formação de atletas e atletas de alto rendimento também. Sim, é um atleta, falando dessa questão da popularidade, é um esporte que ele ficou nas Olimpíadas muito popular por conta daquele russo lá, que a Turco, né? turco, É. que viralizava lá ele só com óculos Só com comum óculos. e tal. Mas a primeira vez que o Ricardo veio aqui, ele já falou pra gente que lá não era tão comum, não. Mas, Ricardo, explica melhor pra gente como é que aquele turco não tinha aquela mira, o que aquele óculos dele tinha. Então, cara, a vida daquele camarada é atirar. Uhum. Ele treina, ele tem a profissão dele, mas ele gosta muito do tiro, já pratica há muitos anos. Ele já esteve aqui no Brasil, fazendo competições internacionais com a gente aqui, eu já estive com ele também. Então, assim, para você praticar o tiro esportivo na modalidade que ele pratica, que é a pistola de ar a 10 metros, você não precisa de muito equipamento. Tá? Você pode ir com uma roupa normal, igual essa roupa que vocês estão vestindo, de preferência que vocês vão assim vá com uma calça mais confortável, mais solta, né? Para vocês não terem nenhum tipo de tensão. E o equipamento básico ali que o pessoal gosta de usar é o óculos, né, do tiro esportivo, que do lado de cá tem a lente com dióptero e aqui só um anteparo para ofuscar a visão ou para tampar, impedir que você fique enxergando o alvo também com esse óculos, mas não impeça a incidência de luminosidade. No caso desse óculos aqui, ele tá aqui fechando o esquerdo. Sim. Ele é um óculos feito para um atleta Você específico? pode inverter. Dá pra inverter. Pode Tem inverter. aqueles que atiram com direito também. Isso, você pode inverter. E tem gente que atira sem também, né? Uhum. Que atira com o que a gente chama de visada dupla, não tem problema. E eu trouxe um outro óculos aqui, tá vendo? Que é o mesmo princípio daquilo ali, você tem essa parte fosca e a parte com a lente, com um grau pré-determinado. Não é um grau comum que você vai usar aí no dia a dia, mas é um grau pré-determinado para o tiro. Você vai fazer um exame com um oftalmologista especializado nessa parte, né, desse exame para o tiro esportivo, e ele vai prescrever para você um grau específico para você fazer esse óculos. Então esse grau que vai aqui também. Olha que legal, eu não sabia nem que tinha um grau. Em Barbacena tem os profissionais assim que atuam? Não. Ou a pessoa tem que ir para fora? Especializado na parte de oftalmologia, não. Assim, é um oftalmo normal. Uhum. Só que provavelmente ele não tem ainda se atinado que a distância focal é outra, não é a mesma, e que ele precisa de fazer um ajuste nessa distância focal. Então aí sim, mas é um oftalmologista normal, só que tem que ter os equipamentos apropriados para poder fazer essa distância focal entre a alça e massa, né, e o olho do atirador. Que bacana. Você falou no início sobre modalidade de 10 metros. Hoje você participa de todas as modalidades? Não. Qual Assim, a sua principal aí? quando a gente começa, é interessante você perguntar isso aí, quando a gente começa, a gente quer praticar tudo, né? Queria fazer tudo, né? Sai comprando um monte de coisa e acaba não tendo eficiência numa modalidade específica. Então, assim, você começa praticando praticamente todas as modalidades e vai se achando numa modalidade. Tá? Tem uns que se acham na carabina de ar 10 metros, tem uns que se acham na carabina 50, tem uns que se acham na pistola do tiro rápido, tem uns que se acham na pistola de tiro livre, tem outros que acham na pistola de 10 metros. Então, assim, é muito individual isso aí, é onde a pessoa se encontra, onde que ela quer praticar. E daí começar a desenvolver as habilidades. Ou seja, tem que ser treinável e tem que querer realmente, né? Porque é um esporte como outro qualquer, que precisa de
nutrição, acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, fisiológico, né, para você. E a parte de física também, acompanhamento de fisioterapeuta, o que mais? Preparador físico, preparador mental. E falando de regra, Ricardo, tem alguma diferença? Você falou das modalidades, tem uma regra específica para cada modalidade? Ou uma regra, vamos dizer, para o tiro esportivo e para o tiro olímpico? Tem algumas regras mais específicas, assim, diferentes? Quando a gente fala de tiro olímpico, a gente tem um manualzinho aqui que a gente tem com regras, que eu também sou árbitro do tiro esportivo, então a gente estuda esse pequeno manual, que aqui ele fala... Tem até umas marcações. Tem até uma marcação. São os itens que a gente precisa com mais frequência. O interessante é como é que eu vou decorar isso tudo de regra aqui? É praticamente impossível, né? Minha cabeça não funciona como... É um computador, mas não funciona nesse ponto. Então, o que eu tenho que saber, a princípio, aqui, ser mais eficiente? Onde achar a regra? Onde achar a especificidade daquele fato que aconteceu ou o que fala a respeito daquilo? Então, eu venho aqui no livro, né, e acho a regra e faço as anotações que eu preciso de fazer ou as correções que eu preciso de fazer. Tem algumas regras que são mais interessantes, assim, que são usadas mais no cotidiano, posicionamento, mão, o que pode, o que não pode, tipo de roupa, os óculos que usam, o que pode, o que não pode, o que pode tapar, tipo de viseira, a roupa em si, o tanto que pode passar, a textura da roupa, o sapato, a resistência do sapato. Então, isso são comprimento da arma. Então, isso tudo a gente passa, né, faz um check-up antes e a gente tem isso mais vivo na memória. E aí tem alguma punição? Eles são advertidos. Aí a gente tem uma sequência de cartão, né, que a gente dá. Parecido com similar ao futebol, né? Eu tenho o vermelho, amarelo e o verde. Só que aqui a gente tem, por exemplo, a gente dá a advertência, né, que é o cartão de advertência amarelo. Depois, reincidência, ele vai ser deduzido, né? E na permanência do erro, ele vai ser desclassificado. As desclassificações, elas passam assim por um processo que é preciso de um júri, de um juiz, né, para poder fazer essa desclassificação. Não pode ser o que a gente chama de árbitro de linha. O árbitro de linha faz o comunicado ao júri, ao juiz da prova, e o juiz da prova vai lá, faz a verificação e aí sim atribui ou não a desclassificação. É uma coisa assim, muito pensada e tem que ser muito bem analisada, porque você pode destruir a carreira de um atleta nessa história. Você vê, uma pessoa passa um ciclo olímpico se preparando, um ciclo olímpico são 4 anos, se preparando para poder chegar naquela competição. Tá? Vamos lá, deixa eu explicar melhor isso aqui. A gente tem um atleta, para formar o atleta, a gente cria os objetivos do atleta. Aí você traça junto com ele. A gente traça, a gente senta numa conversa igual a gente está tendo aqui, a gente vê os objetivos. Ele fala para mim, eu quero ser um atleta, eu quero chegar ao alto rendimento, eu quero ser um atleta olímpico. Então a gente vai fazer o planejamento desse atleta para ele chegar ao ciclo olímpico dele. Não é que ele entrou hoje e vai participar da próxima Olimpíada. Não, ele tem que atingir índice, MQS, essas coisas. Mas a gente vai construir esse processo até ele chegar a uma Olimpíada. E ele vai ter que ter foco, né? E vai ter que ter a resiliência, é uma palavra que está muito em moda hoje, né? Vai ter que ter essa resiliência para poder permanecer no tiro. E daí a gente começa a fazer esse trabalho com ele. Então, não quer dizer que em 4 anos ele vai estar na Olimpíada, pode ser que seja em 8. Ou até mais. Ou até mais. Pode ser que seja em 12, não sei, depende muito do atleta, ou pode ser até que não vá. Tá? Pode ocorrer. Numa Olimpíada, pode ocorrer. Isso aí é um fato. Então, assim, preparar esse atleta e chegar lá na hora, desclassificá-lo, é uma coisa muito séria. Você vai acabando com um sonho, né? Você acaba com o sonho de uma pessoa. Nós já tivemos desclassificações, assim, já por causa de casaco que não passou, não transpassou, pessoas que estavam usando uma atadura por baixo das roupas. Então, assim, tem uma série de coisas, né? A arma não estava de acordo com o que precisava estar. Essa arma aqui, por exemplo, a gente pega ela, põe dentro de uma caixa, né, fechada, obviamente, e ela vai ter que passar na caixa, a caixa vai ter que fechar. A gente vai pegar ela aqui, nessa posição aqui, e vai medir o peso do gatilho.
Então, isso tudo a gente vai fazer a conferência antes da prova. E durante a prova a gente fica observando. Sim. Normalmente a gente faz um sorteio aleatório, que é o recheck. A pessoa passa pelo cheque de equipamento e a gente vai fazer o recheck. Então essa pessoa é chamada novamente lá no controle de equipamento e aí a gente pode determinar qual vai ser o equipamento que vai ser verificado ou se vai verificar tudo. E a roupa, ela realmente ela ajuda ali no desempenho da série? Então as roupas de tiro esportivo, elas são projetadas para dar mais estabilidade para o atleta. Tá? São roupas feitas de couro, rígidas, tem o percentual de dureza de cada parte, né? A densidade de cada parte da roupa que a gente vai medir, inclusive da bota. E aí você passa naquele teste e a pessoa vai para o stand. Na hora que ele toma a posição de tiro, aquela roupa tende a dar uma estabilizada na posição. Uhum. Tá? Mas além dessa roupa, tem atleta que costuma colocar atadura, Que aí dá uma rigidez e maior. toma vantagem de... Às vezes encosta a mão no peito para tirar, Olha ficar mais só. rígido. Entendeu? Porque fica muito próximo daqui, né? A posição de tiro, cada atleta tem a sua posição. Eu costumo atirar com arma longa nessa posição. Tem gente que atira assim, tem gente que atira assim. Então, quando você traz aqui, você costuma ficar muito próximo. E isso é uma vantagem lícita no tiro. Uhum. Você pode estar próximo, mas não pode apoiar. Você não pode fazer um apoio ali, né? Se você É apoiar. a vantagem. É uma vantagem. porque quem acompanha as competições assim, você até pode me corrigir muito aqui. Ela tem um tempo que ela tem que ficar sustentando a arma no ar ali. Tem. É quase uma musculação, você sustenta realmente. Aquilo ali a gente chama de um trabalho isométrico, né? Aham. A pessoa tem um tempo pré-determinado, que eu agora, de cabeça, eu vou tentar lembrar aqui para vocês aqui. Ela tem um tempo pré-determinado para poder fazer o disparo, tá? E já na carabina, não. A carabina você tem um tempo de prova, tá? O tempo de prova, aí é que você tem lá, eu vou fazer 60 disparos, então você tem 1h20, 1h30 para fazer 60 disparos. O tempo de cada disparo é seu. Agora já a pistola, na final você tem um tempo que você vai permanecer ali. Aí o árbitro o juiz da competição, ele vai estar lá na frente de um botão com um cronômetro e se você extrapolar o prazo, ele aperta. Foi o que aconteceu, eu já citei esse exemplo aqui com o Felipe Vu, né, que é o nosso medalhista olímpico. Falar nisso, um abraço, Felipe, se você estiver assistindo, se você for assistir. Eu estou te aguardando aqui para a gente fazer o nosso workshop. Inclusive, quando você estiver por aí, vem aqui na rádio também, Felipe. Ele vindo aqui, eu vou trazer eles aqui. Traz você pra Então ali no último tiro vietnamita, ele sentiu que ele estava extrapolando o prazo, no tempo. E na hora que ele largou o tiro, ele não atirou, ele largou o tiro, sabe? Deixou o tiro embora. Ele conseguiu uma pontuação que passou na frente do Felipe. Caramba. E ganhou a medalha de ouro e o Felipe com a de prata. Caramba. Mas foi assim, a gente estava conversando com o juiz e ele falou, eu estava caminhando com o dedo pro botão, ele atirou. Aí 10,7, se eu não me engano, passou na frente do Felipe, acho que 4 décimos, e conseguiu a medalha de ouro. E entrando mais nessa parte profissional, Ricardo, tem algum ranking? Como é que vocês sabem que um tá por cima do outro ali? Que a gente conversou com um rapaz que joga xadrez aqui, e ele tava num ranking. Então, vocês também têm esse mesmo ranking? Tem, nós temos, a gente tem as competições online, né, que a gente chama, que elas acontecem no Brasil durante todo o ano. Online? Online, é porque assim, eu estou no Maranhão. Aí eu faço a competição daquela modalidade lá no Maranhão, com árbitros e juízes no Maranhão, em estande de tiro no Maranhão. Aí estou em Minas Gerais. Essa, por exemplo, essas medalhas aqui que eu trouxe para vocês verem. Eu até já ia perguntar sobre elas também. Essa aqui é de uma etapa regional que foi em São Paulo, na cidade de Guembém. Então ali tem medalhas individuais e por equipe. Então você vai sendo ranqueado ali nessas competições.
tá? Essas competições acontecem simultaneamente, no mesmo dia, não quer dizer que seja na mesma hora, mas no mesmo dia, os dias pré-estipulados, e os resultados são lançados num sistema onde eles são compilados, e aí sai o primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso cria um ranqueamento. Uhum. Esse ranqueamento ele vai percorrer durante aí, o ano todo, as etapas, 8, 9 ou 10 etapas, e você vai sendo subindo, descendo, igual um ranking normal, igual futebol, né? Que tem um Sim. ranking e tal. Você sobe, desce, sobe, desce. Nas etapas presenciais, para fazer uma diferenciação, a etapa regional ela tem peso 2 e a etapa final ela tem peso 3. Então, aí você sobe mais. Ou desce Ou mais. desce mais. É uma via de mão É dupla. o mundo. Se você for mal naquela etapa, você ainda tem mais 2 etapas ou 3 etapas para fazer. Beleza? Tá, vai ter agora dia 20, do dia 21 ao dia 28, vai ter do dia 21, não, como é que é? Em abril agora, 26, é do dia 25 ao dia 28. Vai ter a etapa do regional, Centro Brasileiro. Vai ser em Brasília. Eu até fui convocado para arbitrar as provas, mas eu vou estar chegando de um meeting onde eu vou estar preparando para atletas para iniciar na modalidade do tiro esportivo, que vai ser no Rio de Janeiro. Inclusive, esse é um assunto que a gente vai entrar também, nessa preparação. Mas antes, Só concluindo essa questão do ranking. Aí, o cara vai e faz essa etapa. Ele não foi bem nessa etapa, ele vai fazer uma outra, ele pode fazer uma outra etapa. Para ver se consegue a pontuação boa. Para ver se sobressai ali, né? Mas aí demanda de quê? De logística. Ele tem que se deslocar para outro estado, para outra federação, para poder fazer essa competição. Agora, a final ela é sempre concentrada. Tá? Esse ano, eu acredito, já tenho notícias, nós tivemos o nosso legado olímpico interditado, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não é o caso, mas nós tivemos o nosso legado olímpico, que é o Centro Nacional de Treinamento de Tiro, ele foi interditado, tá? onde que é? No Rio de Janeiro, Olha em só. Deodoro. E nós ficamos sem local de competição. Inclusive, nós estávamos com 4 atletas voltando de uma competição internacional e classificados para fazer o campeonato mundial. E eles ficaram, inclusive, sem local naquele momento, para treinar. Mas já foi contornada a situação, já estão treinando em outro local e tudo mais. E agora a gente tem a notícia que deve, né, voltar a funcionar de novo, deve abrir. Então a etapa final é nesse local. E neste local encontram-se todos os atletas do Brasil inteiro, inclusive os atletas olímpicos. Então é uma excelente, eu falo isso com o pessoal há muitos anos, aí eu venho falando isso com o pessoal, é uma excelente oportunidade para você fazer um workshop avançado. Porque você vai para um local de competição, vai estar com um atleta que faz competição internacional, e como não tem grades, né, não tem limitações, você pode chegar perto do atleta e perguntar, pô, me fala aqui, para você fazer isso aqui sim, como é que você faz? Então, assim, é uma troca de experiência. E pode ver ele atirando também. Pode ver ele É um atirando. network para você começar melhor do que esse, já falando com profissionais, sim. Legal demais. Então, assim, as pessoas perdem essa oportunidade, às vezes, por não ir nessas etapas. Eu aconselho a todos a irem nessa etapa. Vão que vocês vão gostar, mesmo que não seja para atirar. É um ambiente, assim, extremamente amigável. Bom demais. Muito bacana. Hoje em Barbacena tem atletas que estão com você aí, que estão querendo subir de ranking ou realmente se dedicar a participar de competições mais altas? Tá, olha, eu montei um centro de treinamento de tiro esportivo. Lá eu começo a dar os primeiros passos para o atleta, esse atleta que quer começar na modalidade olímpica, ou até mesmo paralímpico, tá? Que é uma modalidade que é uma especificidade do tiro por causa dos PCDs, mas assim, é extremamente possível desde que a pessoa seja elegível, tá? Para isso aí. Então eu começo lá no centro de treinamento, eu começo com aulas simuladas, tá? E daí a gente leva para um estádio de tiro e começa a fazer a aula prática real, tá? Para poder a pessoa
ter contato com o equipamento e atirar de verdade, Sim. né? Porque a gente faz o tiro simulado, no simulador de tiro, mas também faz o tiro na parte real. Então, eu trabalho com essa formação de atletas, tenho esse centro de treinamento, tá? Trabalho também com para-atletas e estou começando agora também um trabalho de treinamento. O pessoal gosta muito de usar a palavra coach, nada contra, Não é coaching, é. nada contra, absolutamente, mas eu prefiro chamar de eu sou preparador mental de atleta, Uhum. tá? É qualquer modalidade esportiva. Eu quero atingir o alto rendimento, eu quero melhorar nas minhas métricas, no meu esporte. Você consegue me ajudar? Consigo. Eu vou Legal. preparar você mentalmente para você se tornar uma pessoa mais eficiente naquilo que você se propõe a fazer. Porque a gente sabe que no esporte não é só corpo, né? A mente é muito Então, importante. eu costumo dizer e afirmo que mente em primeiro lugar, Uhum. técnica e corpo andam em conjunto. Legal. Aí você pode parar e pensar, hoje nós estamos num momento que a gente fala muito sobre parte emocional. Uhum. A gente trabalho. Em 1986 eu fui fazer meu primeiro curso de inteligências múltiplas e daí eu fui dando sequência como inteligência emocional e já tenho especialização agora em neurofeedback, biofeedback, mais a psicologia esportiva. Então, assim, eu vejo que mais do que nunca, na realidade hoje atual, se a gente não tiver uma preparação mental dos nossos atletas, a gente não vai conseguir bons resultados. Sabe por quê? Porque lá fora, como a gente lida com muito atleta de fora, lá fora, todos fazem treinamento mental. Uhum. Que legal. Todos fazem acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Olha Então é só. uma coisa muito importante. Ou seja, se aqui no Brasil a gente não tivesse, a gente Já já tá ruim. começa atrás nessa É. corrida, né? E assim, gente, isso é uma coisa que acontece no futebol, por exemplo, teve vários atletas reclamando de o psicológico tá ruim e isso. Não tem essa preparação desde o início. Hoje a gente já Aham. tem alguns profissionais, principalmente quando eu formou alguns profissionais também, formaram alguns profissionais que já fazem parte dessa linha de formação e já atuam com isso. Eu tenho alguns mentores, né, que a gente não trabalha sozinho. Eu tenho alguns mentores, inclusive foi técnico da seleção brasileira, já pegou uma atleta nossa do tiro esportivo, ranqueada, mas não no topo, e colocou ela no topo só com a preparação mental e dando para ela o treinamento de biofeedback, ou seja, o seu organismo respondendo aos estímulos para você atingir os bons resultados. O organismo te dá o feedback daquilo que ele precisa, do que ele está sentindo, como ele se comporta, como ele reage àquelas situações de estresse, Uhum. e aí você faz um direcionamento de trabalho. Então, as pessoas que quiserem fazer esse tipo de trabalho, desde a área de musculação, corrida, ginástica, natação, tiro esportivo, xadrez, quiserem fazer esse treinamento mental comigo, eu estou lá no Plaza Shopping, tá? Um centro de formação de atletas lá, Sun Tzu Fortes. Então, só me procurar lá, tá? E a gente faz o acompanhamento de vocês, a gente conversa lá e faz o planejamento para vocês começarem a ter bons resultados ou a melhorar os seus resultados com relação a isso aí. Tá? E a parte de para-atleta que você perguntou, Sim. a parte de para-atleta aqui em Barbacena eu não tenho ainda eu não tenho para-atleta, eu tenho para-atleta de Belo Horizonte. O que acontece? Hoje eu estou contratado pelo CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, para fazer esse trabalho de iniciação dos atletas militares e não militares nesse meeting que vai ter agora, a partir de domingo, até o próximo domingo, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Cefam, no Rio de Janeiro. Então a gente vai para lá, a gente vai fazer essa iniciação do pessoal. O que acontece? Eu tenho feito um trabalho, hoje eu assumi na parte da Federação Mineira de Tiro Esportivo a parte de para-atleta. Tá? Uhum. Então eu tenho feito um trabalho de divulgação com os clubes de tiro,
Tá? Aqui em Barbacena tem um clube que já está adaptado para acolher esse pessoal, que é o Clube de Tiro Pátria Brasil. Tá? Ele já está adaptado para poder fazer, as adaptações já são contingentes com o acolhimento do PCD, então eu consigo dar esse atendimento lá para o atleta. Onde que é? O Pátria Brasil é você seguindo para. Chegou ali na Chácara de Seolim, você vira direito, como se fosse para Ponto Cosmo. Ah, Tá? Indo para Ponto Cosmo, você vai passar ali o rincão da SCC, né? Da renovação. Passou uma ponte estreita, começou a subir o morro. À direita tem a entrada para o CT. Quando a gente for fazer uma outra gravação, eu vou ver se eu consigo ir gravando com vocês. que é bom que mostra a localização. Mostra a localização. Inclusive, a gente já tá aí o convite pra gente ir lá pra conhecer o seu stand. Vamos fazer. E Não, o stand não é meu, o stand é do o Vinícius. stand do Vinícius, lá onde acontece o treino paralímpico dos atletas aí, pra gente poder Eu conhecer. tenho uma parceria com ele, Uhum. tá? Onde eu ministro cursos lá e de contrapartida ele me cede o espaço muito gentilmente. É um cara muito bacana, muito positivo. É um clube muito bem montado. Vale a pena vocês irem lá e conhecer. A pessoa que administra, o Vinícius, é uma pessoa muito responsável. Então, assim, é muito seguro vocês estarem lá. Vamos sim, com o maior prazer. E eu tinha trago aqui para vocês também, numa outra entrevista que a gente fez, a gente falou assim sobre o nível de aceitação dos árbitros, né? Sim. Então a gente recebe esses pins aqui, ó. Esse aqui é o da Olimpíada, do Rio. Que bonito, que bem feito, né? Esse aqui é o da Índia. Eu trouxe só alguns. Qual o detalhe, cara? Tem o símbolo da Olimpíada do lado e o símbolo do tiro o esportivo. símbolo do tiro esportivo do outro. Olha só. Muito legal. Esse aqui é o da Itália. Muito bonito, né? Esse aqui é o da fabricante das armas, que é a Stalin, a Steyr, na verdade. Cara, isso aqui você guarda com muito orgulho, né? Uau, Cara, sensacional. Esse aqui é o da fabricante, uma das maiores fabricantes e é uma das munições mais usadas hoje nas competições internacionais, que é a Ilen. Esse é muito bonito, hein? Olha, é uma munição. É uma munição 22. Esse é o da Federação Mineira de Tiro Esportivo. Legal. Tá? Eu trouxe alguns itens aqui também, por exemplo, o plug que a gente usa para conferir os alvos, para conferir os impactos. Às vezes vão impactos assim sucessivos no mesmo. É uma mola? É uma mola com um plug na calibragem certa do calibre da munição. Da munição. Olha só. E aí você coloca, tem a maneira correta de colocar, faz parte da formação. Inclusive, que legal, né? É uma mola com uma munição ali para você ver como que foi. Tudo tem um porquê. Uhum. É onde você segura. A mola ela tem uma densidade que é para você não forçar a perfuração e não fazer aí uma laqueadura abrir, né? E acabar atrapalhando, né? E atrapalhando, porque às vezes o tiro passa tão assim certinho um dentro do outro que se você colocar a mola ali e ela oferecer resistência, a gente tem uma percepção de tiro, e se ela não oferecer resistência, a gente tem uma outra percepção de tiro. Que legal, cara. Entendeu? Tem a minha carteira aqui de técnico paralímpico, tem a minha carteira de árbitro da shotgun, que é o tiro ao prato. Uhum. Eu também sou técnico do tiro ao prato. Esse é bom nesse daí? Qual que é a modalidade que você Cara, no prato não. No prato não? E qual que você acha mais difícil? Todo tiro de ar comprimido, ele é mais difícil, ele é mais técnico. Tá? Ele é bem mais técnico. E a outra vermelha, é de juiz da ISSF, que é a maior instituição de tiro do mundo. Tá? Então, e é legal que vem tudo em inglês, né? Até o livro os cursos são em inglês, as provas são em inglês, a carteira é em inglês e a nossa sede fica em Munique. Uhum. Munique, olha que legal. Então a gente pertence à ISSF de Munique, né, que é a sede lá em Munique, aqui no Brasil representada pela CBTE, que é a organizadora de campeonatos mundiais, Sul da América, campeonato pan-americano,
Copa do Mundo. Então isso é tudo Tudo. feito sobre as regras da ISSF. Tanto que agora na parte de legislação da aquisição de PCE, né, que é produto controlado, nós estamos agora também com uma observação lá que você tem que fazer provas pela regra da Pela ISSF. regra. Porque pra mim, ó, até uma polêmica. A arbitragem do Brasil também tinha que fazer umas provinhas Tinha ali que em fazer. cima da regra. Nós temos cursos, a gente tem um curso de formação e toda vez que sai um outro curso de formação, é aberto a você fazer a reciclagem no curso. Ah, Olha só. é Entendeu? isso. Então é assim, e todo ciclo olímpico há modificações de regras. Uhum. Então nós temos a representação, cara, é um processo muito bacana. A gente pode ficar aqui horas falando sobre isso. Tem um processo de adequação das regras, porque a gente entende que o ser humano está em constante evolução. Uhum. E as regras também têm que estar em constante evolução. Sim. Eu não posso ter uma regra engessada, completamente arbitrária à realidade atual. Com Sim. certeza. Hoje eu tenho armas com gatilho eletrônico, então eu tenho que ter uma regra que me auxilia em cima disso aí. Tá? E se eu for pegar na regra anterior, pode ser que não tenha. Então agora eu preciso de fazer isso aqui. Então o pessoal, que não os representantes, eles se reúnem, fazem as formulações das regras, encaminham para a comissão faz a avaliação e cada ciclo olímpico sai Um novo livro. sai uma bíblia dessa aqui. De regras. E a letra é bem miúda. Bem miúdo, Você é isso que eu notei quando eu peguei aqui mesmo. Então aqui a gente tem tudo, tá vendo? Aham. Formulários de incident report, a gente tem formulários de alvo, às vezes dá problema em alvo, então a gente tem formulário, a gente trabalha com alvo eletrônico, Uhum. é suscetível à falha. A falha. Então aí entra a parte humana, a gente tem, então tem parte de controle, você perguntou da parte de controle do prato, aqui ó, equipamento do prato, tem as dimensões do prato, tá? Tem, se você for pegar aqui mais a fundo aqui, tem as dimensões, aqui ó, peso de gatilho, tá vendo? Como é que faz para Tem pesar, Caramba. entendeu? Então tem tudo descrito aqui, você não precisa de decorar, Aham. saber aquilo na cabeça, mas você tem que saber que, por exemplo, se eu quiser pegar a regra que fala sobre peso de gatilho, eu vou ter que ir lá no Onde ela está? 6.4.2, Uhum. então eu tenho que ir na raiz 6, que vai falar sobre os equipamentos aqui, Legal. Tá demais. certo. beleza? Ô, Ricardo, agradecer a sua presença aqui, foi um Eu bate-papo agradeço. bem legal. Bem. Eu acho que, nossa, é um assunto que, assim, por mais que quando a gente pergunta para você, você vai tirando dúvida, só vai surgindo dúvida, é um assunto bem curioso, né? Eu acho que É. Não, eu é um vou esporte. agradecer o Ricardo também, porque é a segunda vez que você vem aqui, eu fico cada vez mais interessado. Então é sempre um bate-papo sempre legal aqui, o Ricardo. É muito legal Eu mesmo. vou pedir a oportunidade de vocês, Sim, eu sei que nós estamos com o tempo estourado aí, Uhum. vou pedir a oportunidade de vocês o seguinte. A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo e também a Federação Mineira de Tiro Esportivo, como todas as outras federações que compõem o nosso território nacional, aí nós temos Brasília, Rio, Maranhão, desculpem, eu não vou citar o nome de todos aqui para não esquecer de Sim. nenhum, tá? posso comprometer. Isso. Mas de todas as federações existentes no Brasil, que são atreladas à confederação, a gente passa por curso de formação. Uhum. Você quer se tornar um árbitro do tiro esportivo? É perfeitamente possível, mesmo que você não seja um atirador desportivo. Então é só você se candidatar, ir lá no site da CBTE, procurar ver quais são as condições para que você seja um árbitro do tiro esportivo e estudar aquelas regras. Uhum. Fazer os cursos são online. Olha que legal. Tem curso presencial, que são feitos pelas federações, e tem os cursos online, que são feitos pela confederação. Então você vai estudar aí durante 4, 5, 6 semanas, determinada modalidade de competição, né? Nós temos aqui pistola olímpica, uma modalidade, temos a carabina, outra modalidade, temos a pistola livre, outra modalidade. Então você vai estudar as regras e vai fazer as provas. Sendo apto, aprovado nas provas, você entra no estágio, na parte de estágio voluntário, onde você vai participar efetivamente de uma competição como voluntário, Uhum. para você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Legal. Isso tem sido feito no Brasil, tem sido divulgado no Brasil, com muita maestria pelo nosso ISAM, né, que é o presidente, é o diretor, presidente da Federação Maranhense e diretor de arbitragem da CBTE.
E, inclusive, nós estamos com um curso aberto Olha só. para quem quiser se inscrever e fazer. E só para complementar, nossa equipe conseguiu, esse final de semana, uma medalha de prata na pistola, Ó, uma medalha de bronze, desculpa, na pistola de ar, e conseguimos agora prata e bronze na pistola também, só que de fogo, fogo circular, na Argentina, no campeonato. qual que é o nome dos atletas? Uma delas é a filha do Issan, né, que é do Uhum. nosso árbitro, que é o nosso diretor de modalidades olímpicas. E as outras duas, deixa eu pegar o nome delas aqui no site. Ó, Brasil conquista mais 5 medalhas no Sul América, Carabina, Pistola e Rifle. Isso está no site da CBTE, foi Legal. publicado lá. Tá? A equipe brasileira da CBTE conquistou mais 5 medalhas, sendo 2 de prata e 3 de bronze, nesta edição. As nossas brasileiras aqui são a... Vamos lá, e agora eu consigo falar o nome de todas elas. Na carabina, é Marina Mendonça, na pistola, 25 metros, medalha de prata, bronze com Cibele. E no tiro rápido, Vladimir. Na carabina de ar, equipe masculina, medalha de bronze com Cássio. O Cássio Rippel é um atleta, você vê, perto dessas pessoas que estão ganhando aqui, é um atleta balzaquiano. É um atleta com mais idade, deve ter mais ou menos a minha idade, 50 e poucos anos. Legal. E está conquistando medalha. Olha Então só, a assim, longevidade do tiro é exato. muito grande. É muito grande. E legal. ele é representante, né, do Brasil junto à ISSF, diretamente. Ele é membro da ISSF. Tá? Então, o Cássio Rippel, Victor Baima, que é um atleta de alto rendimento contratado pela Força Aérea Brasileira, e Emanuel Sobral. Tá? E mais 2 medalhas. Brasil soma 6 medalhas, prata nessa terça-feira no Sul América. Isso aí, e a filha do Issan que ganhou. Então vamos lá, pistola de ar, representando o Brasil, nós temos a Mariana, Felipe Vu, Cibele, Vladimir, Cássio Rippel, Victor Baima e a nossa querida Issanzinha, né, que a gente chama ela de Issanzinha, uma menina muito bacana. Bacana demais. Que legal. Parabéns aí aos atletas que trouxeram medalhas pra gente. Exato. Ó, eu sei que pra quem quiser te encontrar ou saber mais informações sobre o tiro ou tirar curiosidades também, a gente pode encontrar na Sun Tzu, né? Que é um Exato. centro de treinamento, mas também uma loja especializada de armas, né? Sim, eu tenho lá todo o material adequado para a prática do tiro esportivo, tá? Na modalidade de alto rendimento e também nas modalidades nacionais, que não é modalidade de alto rendimento. Tá? Mas tenho lá também o material adequado para poder fornecer para o pessoal. Então são 2 empresas, o Centro de Treinamento de Tiro Esportivo, Sun Tzu Fortes, e a loja Sun Tzu Fortes Artigos Militares. Que fica no Plaza Shopping. No Plaza Shopping, no primeiro piso. Legal. Tá? E eu queria deixar aqui para vocês fazerem um sorteio e a pessoa fazer a retirada lá na loja. Claro, a gente faz, sim. Tá? De 2 squeezes de hidratação lá, que é do Centro de Treinamento de Tiro. Uma para uma mulher e uma para um homem. Porra, sensacional. O homem vai ganhar a esquise cor-de-rosa e a mulher vai ganhar a esquise... Não, ao contrário. É o contrário, é o contrário. Desculpa, errei aqui. O Mas bem homem... que da última vez eu fiquei com a rosa, né? Você ficou com a rosa, né? Fiquei. Então, Mas fez o Paulo e pô, sai pra lá. fala a verdade, você queria ficar com ela. Queria, desde o É início. isso. Não, show isso aí. de bola. Bom, a gente vai sortear. Ricardo, pra quem quiser te seguir, se quiser te acompanhar aí, como que faz? Rede social. Ricardo IAT, Ricardo Fortes IAT, no Instagram. Tem também Sun Tzu Fortes no Instagram. Tá? Facebook também atrelado aí ao Instagram. E breve aí nós vamos estar aí com o nosso podcast no ar aí também, falando sobre tiro esportivo, com alguns convidados de renome, para a gente estar mostrando para vocês algumas particularidades e algumas especificidades de cada modalidade esportiva e até mesmo da parte de competição. Temos a ideia, a gente pode combinar aqui um dia com vocês, se vocês quiserem fazer ao vivo, a gente fazer uma chamada, igual tá rolando o campeonato lá na Argentina, a gente faz a chamada para um, digamos assim, um repórter nosso lá no Ó, que legal. Argentina, para a gente poder fazer uma transmissão ao vivo aqui para vocês. Com todo prazer. Com todo prazer, É só você me passar o dia, o horário Então, que a gente nas faz. próximas competições que tiverem, aí a gente agenda, eu agendo com a pessoa lá,
para a gente poder fazer isso aí. Isso é também um detalhe que vai ter no nosso podcast também. Que legal. O nosso podcast é Centro de Treinamento Sun Tzu Fortes ou Centro de Treinamento de Tiro de Barbacena. Legal, então procura lá, tem o podcast, tem o Instagram, tem a loja, tem o centro de treinamentos para você conhecer mais informações. Inclusive, a gente vai lá também. Tem um dia de atirador olímpico, né? Vai ter um pequeno de... Ricardo, muito obrigado. Prazer estar contigo aqui. De bom, Valeu, prazer. Muito obrigado. Na hora que vocês quiserem fazer essa imersão no tiro, a gente, seja no tiro olímpico ou seja no tiro comum, né, que não é olímpico, nas provas nacionais, a gente vai marcar sim, a gente vai fazer essa competição e aí vai ficar o desafio entre vocês dois. Quem Quem vai vencer? Eu acho que eu vou ganhar. Eu tenho certeza que ele vai ganhar. Já tá Em uma modalidade você ganha na outra. Na outra, Pronto, combinado. os dois ganham. Ó, para você que está acompanhando a gente aqui, esse é o Confira o Lance, hoje com o Ricardo Forte aqui. Para você quer ver outras edições também do Confira o Lance, procura a playlist aí no 93 FM aqui, que está completinha. Também mais detalhes do Show do Esporte, às 11h30 da manhã, de segunda a sexta, na 93 FM. Eu sou Marcinho Ribeiro. E eu sou o Washington Lima. Nós somos aqui os apresentadores do Confira o Lance. Até a próxima edição. Tamo junto.